vamos lá, nós estamos tratando aí sobre ética cristã, já faz um tempinho, estamos caminhando também no texto do Catecismo Maior de Westminster, e entramos já há algum tempo no estudo dos 10 mandamentos propriamente, né, como princípio aí moral de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá então, em Êxodo capítulo 20, e vamos relembrar aí o verso de número 13, que trata do 6º mandamento. O 6º mandamento, portanto, se encontra registrado no verso 13, que diz: não matarás. Ok? Então nós estamos estudando um pouco isso, vamos fazer uma oração. Ó Senhor, nós pedimos a Tua bênção agora, quando vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre o estudo da Tua palavra, em especial sobre o 6º mandamento. Que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, a compreender o máximo, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina a respeito desse assunto, de modo que o princípio moral, ó Deus, que está aqui impresso nesse mandamento, possa ser entendido, compreendido, e dentro daquilo que é possível ser aplicado por nós, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Uma breve recapitulação aí, irmãos, né, daquilo que nós já estudamos, até para os irmãos que estão aí conosco. Então nós já começamos há um tempo, definimos um pouquinho qual que é a diferença de ética, de moral, qual que é a expectativa que nós vamos usar aqui no estudo. Definimos que ética e vimos que existe um conflito entre a ética como um todo, em detrimento daquilo que nós entendemos como ética bíblica, ou puramente cultural, judaico-cristã no sentido de Antigo e Novo Testamento, né? Muitas vezes esse termo, princípios ou tradição judaico-cristã é usada na filosofia ou às vezes na literatura de uma maneira mais ampla, mas no nosso caso aqui, judaico referindo-se ao Antigo Testamento, cristã referindo-se ao Novo Testamento, então a ética bíblica, tá? Vimos que o problema é que cada ser humano tem a sua ética formada e baseada em sua cosmovisão, né? E, portanto, seria impossível harmonizar a ética humana, que alguns chamam de ética natural, a um padrão comum nascido no próprio homem. As suas experiências de vida, o seu ensino, a sua educação, o sistema que você cresceu, toda a realidade que você está inserido, certamente ajudou a formar o seu padrão ético. E dependendo do seu contexto, do seu ensino, da sua cultura, da sua nacionalidade, por aí vai, algum padrão ético que para mim se caracteriza por uma forma, para você pode se caracterizar de modo diferente, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que Deus gravou no coração do homem a lei, e é por isso que a consciência nos acusa e ora nos defende, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 2, mesmo sabendo ou tendo uma noção daquilo que é certo e errado, as situações da vida vão fazer mortificar muitas vezes essa própria consciência. E as pessoas, às vezes, começam a ter uma certa desconforto quando praticam determinado ato pecaminoso, mas com o passar do tempo esse desconforto some e passa a ser um negócio assim extremamente prazeroso, né? Então às vezes você conta uma mentirinha, você fica vermelho, aquele negócio te dá um frio na barriga, mas dali a pouco você conta outra mentira e aquilo já não te cora mais, não faz suar as mãos mais, dali a pouco você mente que nem sente, e dentro do seu padrão ético, mentir, então, já não é um problema mais, porque já não traz nenhum tipo de conflito, né? Estou em paz no meu coração, então aquilo lá já não me fere mais, então não é pecado, e por isso está tudo certo. Só que para outros, aquela prática continua sendo uma prática
pecaminosa e antiética e que vai gerar um problema dentro do contexto social. Então, se a gente tentar sentar para colocar na mesa, né, o que eu penso sobre todos os assuntos e aquilo que você pensa sobre todos os assuntos, infelizmente não vai dar para harmonizar. O que é ético para mim não é para você e vice-versa. O que é certo para mim às vezes não é certo para você e vice-versa. Então, harmonizar a chamada ética natural é impossível. E é por isso que os homens tendem a trazer alguns tipos de alternativas, né? Seja forçado dentro de uma perspectiva cultural, né, de tradição, onde você vê os povos mais antigos se formando em cidades e ali determinando posturas e práticas éticas, né, e que você vê, inclusive, no dia a dia. Hoje ainda acontece. E nós vimos que esse é um dos problemas também. Às vezes nós criamos uma sociedade moralista, porém sem ética. Porque nós criamos a nossa própria ética, né? Dentro de um padrão evangélico, muitas vezes nós criamos dentro da nossa ética, por exemplo, mulher não pode usar calça comprida. Esse é um padrão que nós geramos. Você não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você não pode usar calça comprida, mesmo porque a calça que as mulheres usam, nenhum homem gostaria de usar. Né? Pegue lá, você acha que calça é vestuário de homem? Pega então lá aquela calça de cós baixo que a sua esposa tem, cheia de lantejola, e vá trabalhar na próxima segunda-feira com ela. Você acha que vai dar certo esse negócio? Não vai, por quê? Porque aquilo lá não é vestimenta masculina, é feminina. Só que a gente define como moralidade que a mulher não deve usar. E aí isso vai criando um certo problema. Veja, nós criamos um princípio moral de algo que não era essencial e que vai gerar, inclusive, conflitos no nosso dia a dia. Pensando dentro do contexto de igreja. Você pensa num contexto de comunidade dominada pelo tráfico de drogas, eles criam também a sua própria postura ética, né? Que através dos filmes, aí a gente acaba, de certa forma, às vezes, identificando. Por exemplo, o X9, né? que eles falam no filme. O que é o X9? Vamos ver se é o que dedura, né? É o que fala o que não deve. Dentro do princípio moral da comunidade controlada pelo tráfico, isso é tolerado? Se a polícia chega lá e pergunta onde que é a casa do dono da boca, você fala, é ali. Vai estar tudo bem para você. No outro dia você vai acordar feliz, né? É assim que vai acontecer? Não, vai acordar com a boca cheia de formiga, como diz o outro, não é verdade? Então veja, é um padrão ético. Então as sociedades vão criando, né, padrões morais e de certa forma vai moldando a ética. Mas nunca dá certo, a gente não consegue harmonizar isso. Não tem como você colocar isso de uma maneira geral. Então a solução, né, que a filosofia depois com o avanço da civilização trouxe, foi algumas alternativas. E dessas alternativas, algumas inclusive totalmente antibíblicas, né? E essas alternativas não são a solução. Mas a solução que nós vemos e que a própria palavra de Deus nos propõe é adequar a nossa ética ao padrão apresentado por Deus em sua palavra. Só existe um meio de nós conseguirmos harmonizar. É todo mundo reconhecer as Escrituras como palavra de Deus, e o próprio Deus como Senhor soberano, o Criador de todas as coisas, por isso o libertador, aquele que garante a liberdade. E aí, então, adequarmos a nossa visão ética ao padrão que esse Deus revelou, que esse Deus apresentou a nós. Se nós conseguíssemos, né, essa prática, obviamente que então a minha ética vai ser moldada por esse padrão superior, a sua ética vai ser moldada por esse padrão superior e assim sucessivamente. Quando houver algum desvio, algum deslize, alguma situação adversa,
basta recorrer a esse padrão superior de ética, né, de moralidade, e aí nós resolveremos os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas, infelizmente, nem todo mundo reconhece a existência de Deus e a revelação de Deus como sendo um padrão superior de moralidade. Por isso, nós temos os problemas que nós temos. E cada vez um mundo mais globalizado, mais plural, que é o que nós estamos vivendo, mais e mais influências são aplicadas em todas as culturas, em todos os contextos, gerando aí conflitos éticos em todos os momentos, né? Vamos pensar, a sociedade está em constante mudança ética, né? Vamos pensar um pouquinho aqui em uma situação ética dos nossos dias, que está aí fervulhando, né, fervendo ainda, e que ainda está, de certa forma, sendo tratada e que já tem mudado a cosmovisão de muita gente. Você consegue pensar em alguma situação específica? Para ver se eu, pelo menos, estou sendo claro aqui no que eu estou tentando passar? A legalização do aborto é um exemplo disso, né? Que mais? Ideologia de gênero, né? Avanços, por exemplo, ou mudanças, né, relacionadas à prática da aceitação, né, dessas ideologias que acabam mudando o modo de pensar e o modo de relacionar, né? Hoje, por exemplo, temos aí a legislação que permite a utilização do nome social, né? Cada um tem direito de ir lá, inclusive em órgãos federais, e determinar o jeito que você quer ser chamado. Estava vendo, inclusive, ontem uma propaganda do título de eleitor, né? Para que você tenha até o dia 4 de maio para retirar o seu título, ou então mudar o seu endereço, local de votação, aquela coisa toda. E aí a artista lá que está fazendo a divulgação, a publicidade, ela faz, inclusive, você pode ir lá mudar o seu nome social. Então, no seu título de eleitor vai estar lá nome social, e aí o mesário, né, tem a obrigação, uma vez que se você identificou o seu nome social, colocar lá, chamar lá, em vez de chamar lá, senhor José Rodrigues Menezes Batista de Azevedo Souza, Xuxa, pronto, é o nome social, acabou. E aí entra lá o seu, né, Rodrigues, não sei o que, vestido como Xuxa, e você tem que aceitar. Dentro dessa possibilidade de mudança moral. E se você ainda ri da Xuxa, você está enrolado, meu amigo. Porque aí, né, você está demonstrando todo um preconceito social, né? Eu pensei em mudar o meu nome, pôr o nome social lá. Jesus salva. Eu quero que você me chama assim. E agora? Imagina. E se eu quiser colocar que o meu nome social agora é Jesus salva? Será que eu vou ser respeitado? Da mesma forma que esse povo quer ser respeitado com o nome social? Imagine a bagunça que isso aqui vai gerar. Se todo mundo quiser usar desse direito do nome social para externar uma crença, e aí por lei você tem que ser chamado por aquele nome. Não, eu pus nome social, eu quero que o senhor chame aí. Aí você chega lá no SUS, Jesus salva! Opa, sou eu. Já pensou você fazer um negócio desse?
Ou qualquer outro nome social que você queira pôr aí. Olha a bagunça que nós vamos criar. Que uma mudança, que alguém se coloca na perspectiva do direito, mas que vai gerar aí um caos social. Né? Ainda estamos nessa, apesar que está fraco, né? Está fraquejando por conta do conflito linguístico, mas o todes, né? Essa perspectiva genérica. E aí eu já vi, alguém me mandou aí uma igreja. É o cúmulo da... Não posso nem falar do que é esse cúmulo, né? Mas é o cúmulo. Está lá, igreja, não sei das quantas, para aqui aceitamos todos. O que a liderança dessa igreja está falando? Que lá, por exemplo, independente da sua inclinação ideológica, social, sexual e tudo mais, que aquela igreja ela não trata de nenhum princípio bíblico que fira ou que venha a ferir essa postura aí. Aceita todos, ou todos. Veja, mudança social que na verdade são mudanças dentro da nossa moralidade, dentro da nossa visão ética e dos princípios éticos. Né? Então, aborto, legalização do casamento homoafetivo, o nome social e por aí vai. Então a ética ela está em constante transformação. Como ela está em constante transformação, é possível harmonizá-la? Não, nunca. Nunca vamos conseguir. O único meio é justamente trazer o padrão de Deus como supremo, absoluto sobre a vida de tudo, de todos. Mas vamos lá, das alternativas éticas que os homens propõem, nós temos aí o antinomismo, não existe regras, então você faz aquilo que você achar que deve fazer, imagina a bagunça que isso é. O generalismo, né, que resumindo, os fins justificam os meios. O próprio situacionismo, que o amor próprio é a regra universal. Se eu amo, se tem amor na jogada, está valendo. Não importa que tipo de amor é esse. Nós aceitamos todas as formas de amor. É o hino dessa alternativa ética, aquela musiquinha do Lulu Santos, né? Que foi tema de abertura daquela novelinha teen lá da Missão Malhação, né? E aí você tem as alternativas com amparos bíblicos. O absolutismo não conflitante, faça sempre o que é certo. Você sempre tem um padrão de certo e errado, faça o que é certo. O absolutismo ideal, que diante de um conflito ético, então veja, faça o menor mal. Você está em duas situações, que é errado fazer as duas situações, você vai ter que escolher, está ciente de que você vai fazer algo errado, mas você equipara e vê o que traz menos prejuízo. Né? É a ideia de você dirigindo o seu carro, você, sua esposa, né, sua família, seus filhos, tudo no carro, dirigindo, autoestrada, auto-route, sei lá tá lá. Aí vem uma família de paca. A paca mãe e os filhotinhos da paca. Sabe o que é uma paca? Depois você pesquisa lá. Mas, tipo de um porquinho da Índia, tipo de uma capivarinha, tipo de uma cotiazinha, tá? Então tá lá, a mamãe paca e as paquinhas. E a mamãe paca resolve entrar na estrada. Ok? Aí o que você faz? Você passa por cima das pacas, ou tenta desviar e corre o risco de matar a família toda? Você vai ter que escolher o menos pior, né? Nessa história aqui. Se você realmente, tirando o reflexo que muitas vezes pode te conduzir a atirar, né? Mas se você tem um padrão ético que a sua família vale mais do que uma família de paca, obviamente que você vai fazer o quê?
Você vai ficar chateado, mas vai passar por cima das pacas. O menos pior da história. Tudo bem? É lógico que é um exemplo bem tosco, mas só para você ter uma ideia que existem situações que você vai ter que escolher o menos pior. E uma outra alternativa, que é aquela que nós temos apresentado e defendido, dentro da visão bíblica, que é o absolutismo hierárquico ou hierarquismo. Sempre existe certo e errado, mas existe patamares. O próprio Senhor Jesus estabeleceu uma ordem cronológica em relação ao amor, né, a prioridade da vida. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, meu entendimento, tarará, papapá. E o segundo mandamento, semelhante a esse, ele coloca nessa ordem, existe o primeiro mandamento e o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então existe uma hierarquia. Quando eu estou diante de um conflito, onde eu tenho que escolher agradar a Deus, ou agradar a mim mesmo, ou agradar ao próximo, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento, o primeiro padrão dentro dessa alternativa ética aí, chamada hierarquismo ou absolutismo hierárquico. Tudo bem? Tudo isso nós já estudamos, caminhamos. E aí, então, nós chegamos nos 10 mandamentos como padrão de norma moral de Deus. Lembrando que Deus, quando revela a sua lei, ele divide a lei em 3 partes. A lei civil, que trata das questões do dia a dia do povo de Israel. A lei cerimonial, que era a responsabilidade religiosa deles e que já foi cumprida em Cristo, não existe mais, não tem o porquê de você guardar a lei cerimonial, Cristo já supriu tudo isso, mas a lei moral, ou aquilo que traz princípios morais, isso permanece, tanto que nos 10, lá em Mateus 5, né, no Sermão da Montanha, você vê Jesus falando da lei moral e reforçando o entendimento sobre a lei moral, inclusive trazendo uma interpretação diferente dos líderes judaicos. Então a lei moral permanece, não como meio de salvação, mas como padrão moral para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Né? Sabemos que a lei não salva ninguém, mas o padrão moral de Deus implícito aqui nos 10 mandamentos acaba, então, permanecendo sobre a vida daqueles que temem a Deus e amam a sua palavra. Vimos que, dentro dos 10 mandamentos, o Senhor dividiu em 2 tábuas. A primeira tábua tratando dos mandamentos ou do princípio moral relacionado ao próprio Deus. A segunda tábua tratando dos princípios morais, o princípio moral relacionado aos homens. Então, nos mandamentos de Deus, nós vemos o princípio da exclusividade, o princípio moral da prioridade, da fidelidade e da confiabilidade em Deus. Isso nós já estudamos, só procurar lá. E aí começamos a estudar a segunda tábua e vimos que na segunda tábua, o primeiro mandamento, que é honra o teu pai e tua mãe, nós temos aqui o princípio da sujeição, do respeito, da obediência às autoridades. Não só a figura do pai e da mãe, mas a toda a autoridade que porventura Deus instituiu sobre a nossa vida. E aí vimos da relação dos superiores para com os inferiores, dos inferiores para com os superiores, dos iguais entre si, e toda a visão geral desse princípio ético aí de considerar os outros como superior a nós mesmos, como Paulo sintetiza, e do princípio da submissão, da sujeição, da obediência, do honrar aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E agora entramos no segundo mandamento da segunda tábua, que é o 6º mandamento no total, que não matarás. E aí vimos que lá no Catecismo Maior de Westminster, essa é a pergunta 134, e vimos que esse termo não matarás, na verdade não refere-se a uma prática literal da expressão matar. Né? Porque senão, se fosse assim, como nós já brincamos, né? Então todos nós teríamos que ser vegetarianos, porque se é proibido matar, como que você vai matar a galinha lá para fazer a galinhada? Né? Se é proibido matar na perspectiva literal, e se a expressão matar aqui significa
tirar a vida de qualquer forma. Então, nem aqui em Araraquara, né, com esse avanço da dengue, o mosquito sentou no cesto, você assopra, que não pode matar. A Bíblia diz, não matarás. Então, pernilongo sentou, você sopra, vai para lá, não pode. Né? Agora, não mate, porque a Bíblia diz, não matarás. É nesse sentido que o texto diz, não matarás? Aí nós vimos que não. Que o termo bíblico, na verdade, é não assassinarás. Né? Aí já tratamos de algumas, chamando a atenção de alguns pontos relevantes, e vimos a distinção no hebraico da palavra específica para matar e da palavra específica para assassinar. Vimos que a palavra usada é justamente para assassinar, e vimos uma diferença aí, que matar é tirar a vida, seja lá de uma pessoa, de um animal, no sentido geral, e assassinar é matar a pessoa com premeditação ou a traição. O contexto, então, da proibição é não assassinarás, tirar a vida de alguém de modo injusto, de um modo imoral, de um modo traiçoeiro, né? Dennis Prager vai dizer, aquele estudioso estadunidense, né? Ele faz uma distinção interessante, por isso que eu cito aqui. Ele diz matar, tirar a vida, pode ser inclusive por acidente e até de modo legal, e assassinar é tirar a vida de alguém sempre de modo ilegal e imoralmente. Então, tendo isso como base, nós chegamos em alguns textos na Bíblia aqui, nós já estudamos todos esses aqui, que apontam para a ideia de que o próprio Deus faz uma distinção em toda a Bíblia em relação a matar e a relação a assassinar. Inclusive, mostrando que aqueles que são homicidas, que são assassinos, são passíveis de receber pena de morte. Tudo bem? Então, relembrando tudo isso aí, nós chegamos hoje aqui na pergunta 135, que é o ponto, então, da onde que nós vamos tratar na noite de hoje. Nós temos uma pergunta também do professor Roberto Júnior, né, que depois nós vamos estar trabalhando aqui, e aproveitamos aí para agradecer a presença dos outros irmãos que se achegaram aí ao nosso grupo. Eu estou no slide 22, Samuel, se você quiser para colocar aí para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Beleza? Então vamos lá. Pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Então vamos para a redação e aí a gente vai destrinchando aos pouquinhos. Então os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e da vida dos outros. Então, o princípio moral por trás do sexto mandamento, não matarás, é o princípio da preservação da vida. Naquilo que depender de nós, devemos sempre preservar a nossa própria vida e a vida dos outros. Tá? Dentro de um contexto sem conflito ético, esse é o padrão. Existem as exceções. Né? Então, vem alguém, um maníaco, um louco, não sei o quê, tentando tirar a minha própria vida. Então, segundo a exceção que a palavra de Deus nos apresenta, me permite me defender e, inclusive, tirar a vida do cara que estava tentando me matar. E isso não faz de mim um assassino. É assim que a palavra de Deus, naqueles textos que nós já lemos semana passada e retrasada, vai apontar. Mas no que depender de mim, eu preciso preservar a vida dos outros. É por isso que, às vezes, num conflito policial, o policial atira na perna do cara. Né? Aqueles mais animados, porque não tirou na cabeça. Né? Mas mesmo o policial, no exercício da sua função, mesmo tendo toda a legitimidade de se defender e, num conflito, revidar, ele ainda faz de uma maneira que ele tende a preservar a vida do bandido. Esse é o padrão. Né? Agora, o cara mesmo assim continua numa perspectiva de ameaça, aí obviamente que as coisas vão caminhar para um desfecho, né, de morte. Mas a minha tentativa é sempre
a perspectiva de preservar a vida, né? É o tiro de aviso, né? Em primeiro lugar, ou aquele que vai pelo menos tirar a possibilidade da ação, né, do meu oponente, dentro de um contexto aí do exercício militar. Então veja, empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e da dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas, eu pus aí até um pouquinho, uma letra um pouco diferente, que tende a tirar injustamente a vida de alguém. Nós vamos ver aqui dos deveres dentro da guarda do sexto mandamento, um dos que é mais enfatizado pelas Escrituras é a moderação e o domínio próprio, irmãos. Porque a maioria das situações de violência que culminam na perda da vida, briga, de violência e na morte de alguém, se dá porque as pessoas perderam a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio, né? É muito comum você encontrar as pessoas que acabam perdendo esse domínio, e depois falam, eu perdi a cabeça. Não é assim que eles falam? Eu perdi a cabeça. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, não perca a cabeça, então. Evite pensamentos, situações, ocasiões, tudo que é possível para ser evitado, para que você não perca a cabeça. Então, tem personalidade diferente, né? Você sabe que você tem uma personalidade mais agressiva, mais violenta, mais iracunda. Então, meu amigo, você tem que tomar mais cuidado. E dentro da guarda do sexto mandamento, você deve evitar chegar nesse patamar, então, de irritabilidade que possa te conduzir a fazer uma besteira. É sua responsabilidade. Porque perdendo a cabeça ou não perdendo a cabeça, o seu ato de violência, se gerar a morte de alguém, você é culpado de sangue dessa pessoa. Você é assassino. Você quebrou o sexto mandamento. Tudo bem? Então, como que você vai fazer isso, né? Evitando, então, os pensamentos, propósitos, subjugando todas as paixões, evitando as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. E como que você vai, então, se esforçar para preservar a sua vida e dos outros? Por meio da justa defesa contra a violência, é uma das exceções, e por paciência em suportar a mão de Deus. É interessante essa expressão aqui dos teólogos que redigiram aqui nosso catecismo, porque existem situações na vida, irmãos, tão difíceis, tão duras, né? Que está debaixo da permissão de Deus. Se eu não tiver uma conexão e uma sensibilidade da soberania de Deus, eu posso perder a cabeça. Então, situações de tragédia. Quer ver uma situação? Vamos pegar uma situação prática. Estávamos na igreja presbiteriana, segunda igreja presbiteriana de Jabuticabal, escola dominical. Terminando a escola dominical, saímos, era uma saída só, saímos. Estávamos todos ali na frente da igreja, aí nos despedimos, as pessoas começaram a sair, deu 2 minutos que as pessoas saíram. Invadiu um carro a rampa da igreja e só não entrou para dentro da igreja porque tinha um poste. E tinha o corrimão assim da rampa da igreja. O corrimão furou o carro assim, entrou, rasgou o carro no meio. E o carro só não avançou mais por conta do poste. Isso por volta das 10h30 da manhã, num domingo. E o cara estava para lá de Bagdá, de tão alcoolizado que estava. Sabe aquela situação? Tchau, então, irmãos, Deus abençoe, bom domingo a todos. Você vira as costas. Eu nem tinha entrado no carro ainda, o trem, buf,
Mas assim, um livramento imenso. Mas aquela situação de ver o cara bêbado e você pensar, tantos irmãos que estavam ali, as crianças que estavam ali, o que aquele cara podia fazer? De supetão, a minha vontade era abrir o carro e tirar o carro para bater nele. O cano do corrimão, que rasgou o carro, ficou entre os dois bancos. Mas o cara não teve um arranhão. Aí ele saiu pelo vidro, né? Tiramos o carro pelo vidro. O cara, o que aconteceu? Onde que eu estou? Mas para lá de Bagdá. Falei, meu amigo, você quase fez uma tragédia aqui. E eu fico imaginando, por exemplo, suportar, irmão, se Deus tivesse permitido que acontecesse uma situação daquela, nós temos que estar com uma moderação, um domínio próprio, uma confiança em Deus, a tal ponto, irmãos, que até nesses momentos mais difíceis e duros da vida, que nos faz perder o chão, ter a paciência suficiente para não intentar contra a vida do outro, mesmo que o outro merecer. E aí chamamos a polícia, chegou primeiro o patrão dele, que era o carro do patrão, que ele tinha pego, no churrasco já há 3 dias da firma, sexta, sábado, era domingo de manhã. O cara estava bebendo desde sexta-feira. Pegou o carro do patrão e fez o que fez. Chegou o patrão, não, eu quebro o carro. Falou, não, meu amigo, não é uma questão de... Esse cara podia ter matado aqui 10, 15 pessoas aqui sem medo de errar. E eu quero a polícia aqui. Ele só vai sair daqui junto com a polícia. É uma questão de justiça. Chegou a polícia, era conhecido o cara. E era conhecido do patrão do cara. E eu cheguei para o policial e falei assim, pô, mas você não vai nem algemar esse cara? O povo da igreja estava lá, falou, cara, ele só não teve vítima por conta de uma providência divina. Esse cara é uma... O que ele fez aqui é terrível. Ele falou, não, eu não vou fazer. Se o senhor quiser... Eu falei, então qual que é o seu nome? Qual que é o seu RI? Aí o cara me passou, falou, se o senhor quiser entrar na ouvidoria, se o senhor quiser procurar a corregedoria, fica à vontade. Era parente do cara. Quebraram o cara do carro. Humanamente falando, você fica assim, indignado diante daquela situação. Mas aí, refletindo sobre aquela situação, eu falei, senhor, se porventura o senhor não tivesse livrado, tivesse acontecido uma tragédia aqui, como que eu teria, qual teria que ser a minha reação? E a minha reação tinha que ser paciência em suportar a mão de Deus. Deus permitiu que acontecesse, então eu tenho que confiar que o Senhor, apesar de toda a situação, ainda é soberano sobre tudo aquilo. Mas se eu não tenho essa sensação, irmãos, esse entendimento, você faz besteira. E não são poucos aqueles que acabam fazendo a besteira. Por mais que seja compreensível, não é o padrão que Deus espera de nós dentro da ética, dentro da moralidade que Ele quer que a gente tenha. Graças a Deus foi um grande livramento, não aconteceu nada de pior. Né? Só me deu um trabalho que eu que ainda tive que arrumar o corrimão lá, porque nem lá para arrumar o corrimão que ele quebrou, o infeliz voltou. Né? Mas tudo bem. Mas veja, um exemplo que poderia ter acontecido algo extremamente terrível, mas que mesmo se porventura tivesse acontecido, o padrão que se espera, o padrão de Deus que se espera dos servos é ter essa moderação, esse domínio próprio, para que mesmo uma situação terrível não seja o estupim para que você quebre o 6º mandamento. Ainda na sequência... Sim. Ainda na sequência do texto, ele continua, né, falando sobre essa questão do domínio, né, respondendo aqui quais os deveres exigidos. Eu preciso ter um sossego mental.
alegria de espírito e uso sóbrio de comida, bebida, remédio, sono, trabalho e recreios. Ou seja, a moderação, irmãos. Tudo que sai da moderação acaba te conduzindo a uma situação passível de perder o domínio próprio e gerar uma situação de violência e, consequentemente, morte. Então, todos os vícios, né? E eu acho interessante aqui também que os nossos teólogos aí colocam, né, o equilíbrio entre o trabalho, o sono e os recreios, ou o seu descanso. Por que isso? Porque se você não observa esse padrão de moderação, de domínio próprio, do descanso que se espera, né, o sono apropriado, a tendência é que em situações de grande estresse, você acaba perdendo o domínio, a moderação e acaba fazendo aquilo que não se deve. Uma pessoa que não está em equilíbrio, em moderação ao padrão de qualidade de vida, ele tem uma tendência muito mais fácil de explodir, de ter uma reação violenta diante das situações adversas, né? Tem gente que se não dormir, meu Deus do céu, pode vir o Mike Tyson, que ele encara. Conhece pessoas assim? Tem outros que é com fome. A pessoa está com fome, não chega perto. Então o equilíbrio... Sua filha é assim, Dogir? Meu Deus do céu. Dá comida para essa menina, porque, olha, senão a tragédia acontece. Olha, tem gente que se não come, briga com todo mundo, né? E se aí comeu o que era dela, então, dá morte. Não é assim que acontece? É assim. Então, veja, moderação, o equilíbrio, domínio como mecanismo para que eu guarde o sexto mandamento. Irmãos, porque é uma tendência, quando eu perco a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio, qualquer situação já é situação de explosão. E aí eu me coloco em risco, colocando em risco a minha própria vida e a vida de outros, né? Todos nós temos essas oscilações de humor e de estresse, né? Nós precisamos ter a capacidade de reconhecer esses momentos e nos preservar deles, né? Eu já observei que, por exemplo, a playlist no carro me influencia. Eu lembro quando eu morava no Guarujá, ainda fazia seminário, de vez em quando então ia de carro de São Paulo para a Baixada. O dia que eu punha lá, numa emissora de rádio qualquer, eu fazia o percurso em 40 minutos. Amigo, você está saindo lá do aeroporto de Congonhas, chegando no Guarujá, depois de passar ou pelo ferryboat ou por Cubatão, 40, e sem a imigrantes nova ainda, porque não tinha. Eu falei, meu Deus, voei. Aí o dia que eu punha na Alfa FM, só música clássica, dava 2h30 para eu chegar em casa. Até bicicleta passava por mim. Aí você vem refletindo, calmo. Aquelas musiquinhas tranquilas. Vidro fechado. Pode estar um caos. Você está lá. Agora, se dependendo, punha uma emissora qualquer, um playlist qualquer lá, que era uma batida mais forte, meu Deus. Que perigo. Então, às vezes, até a sua playlist de música te influencia o seu coração, a sua batida do coração, e isso vai te fazer ficar mais nervoso ou menos nervoso. E pode gerar situações ou não no trânsito.
a perspectiva bíblica é de você procurar mecanismos para te colocar no equilíbrio, na moderação. Ah, pastor, é fácil? Não. O senhor consegue sempre, pastor? Nem sempre. Por isso que Deus me deu 3 filhos e mais uma mulher. Que aí elas ficam ali, opa, calma. Não fala, tenta, né? Tenta, né? Pelo menos, né? Agora, tem dia que é eu que falo, né? É ou não é? É, Samuel? Uhum. Não, Samuel falou que você é. Então tá bom. Mas não é fácil, irmão. Mas nós precisamos procurar esse mecanismo. Porque senão nós temos a tendência de gerar uma situação. Né? E às vezes nem só por você. Às vezes você está do lado certo da história, mas o outro não está. Quantos vídeos a gente vê na internet, por exemplo? A pessoa vem, fechou o cara reclamou, e a pessoa que fez tudo errado ainda sai com um bastão e quebra o carro do outro. Quantas e quantas histórias. Então é nesse sentido que a Bíblia e o nosso catecismo diz, procure ter um sossego mental, alegria de espírito, uso sóbrio, aí, a moderação, para você não ser instrumento de violência e de gerar violência. O que mais? Use pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamentos, palavras pacíficas, ou comportamentos e palavras pacíficos, né? Brandos e corteses. A longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Veja que os teólogos que redigiram aí, isso aqui está pautado, todos esses textos bíblicos aí, irmãos, essa redação não é aleatória, é fundamentado verso por verso, aponta que, para evitar a quebra do 6º mandamento, é responsabilidade nossa, como nós lemos hoje, né, na reunião de oração, não buscar a vingança. Até respondendo o professor Roberto Júnior, lá do Rio de Janeiro, ele mandou um zap, né, questionando, quando a gente fala, por exemplo, da aplicação da justiça de Deus, tem muitos cristãos que dizem, mas a Bíblia diz para que não pode atirar a primeira pedra, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ou não julgueis para não ser julgados, ou então Jesus diz, olha, se alguém te fere a face, ofereça o outro lado, tal. Veja, cada situação dessa tem um contexto específico. No caso de Mateus 5:38, está falando da vingança. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo o seguinte, não retribua o mal recebido. Essa é a ideia. Feriu a face, você não tem direito de ir lá ferir a face do cara, mas dá a sua face. É a perspectiva de não gerar mais violência. Então o ensinamento de Jesus ali é que o cristão, ele deve ser um pacificador, mesmo se ele foi alvo de violência, que ele deve agir de modo a não gerar mais violência. Agora, isso não tem nada a ver em fugir ou abrir mão do seu direito de justiça. Só que em vez de você brigar na mão, você vai lá e abre um processo, faz uma petição, um boletim de ocorrência, usa o meio legal, correto, para os seus direitos, sem gerar a violência. Esse é o foco. Quando se diz lá, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, que é em João, né, 8, que fala da mulher adúltera, o contexto lá é que os judeus queriam colocar Jesus numa situação de erro. Primeiro, Jesus não fazia parte do sinédrio, então ele não podia julgar se uma mulher era passível de pena de morte ou não por adultério.
Segundo, eles trouxeram só a mulher. A mulher adultera sozinha? Não, cadê o homem dessa história? Não tem. O próprio texto vai dizer que eles estavam fazendo ali uma cilada para Jesus. Então, Jesus não tinha outra coisa a fazer senão desqualificar o processo. Se Jesus fosse membro do Sinédrio, se a mulher e o homem tivessem sido pego em adultério, trazido dentro de um processo correto no Sinédrio, meu amigo, você pode ter certeza que o voto de Jesus era para se aplicar à lei. Porque a lei, sendo aplicada de uma maneira correta, justo é. E o próprio Senhor Jesus deixa claro em vários momentos do seu ministério que ele reconhecia a autoridade que o próprio Deus havia dado, seja ela para o Sinédrio, seja ela para Pilatos, que era o imperador. Agora, diante daquela situação de mentira, de engano, de tentativa, de cilada, Jesus diz, olha, eu não posso dizer ou aplicar a pena sobre ela. E aí ele joga a responsabilidade para aqueles que estavam fazendo a cilada. Olhe vocês, se vocês não tiverem pecado nessa história, então atire a primeira pedra. É nesse sentido, ele falou, Jesus, ela é passível de receber pedra. Mas olha aí se vocês fizeram o processo correto. Tanto que aí eles não fazem, porque o processo está todo errado, mas Jesus não deixa de aplicar pena sobre aquela mulher. Qual que foi a pena que Jesus aplicou sobre ela? Uma admoestação. Mas a admoestação é uma pena. Ele olha para aquela mulher e fala assim, vai e não peques mais. Então, pegar do texto só, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e aplicado de uma maneira genérica, é um erro básico de interpretação, de hermenêutica e no mínimo, de você ler o contexto. Então, não pode ser usado da mesma forma acontece do juízo lá, né? Não julgueis para não ser julgados, que tem um contexto extremamente específico para aquela situação e não pode ser aplicado de uma maneira generalizada, porque senão, então, fecha o judiciário. Se ninguém pode julgar ninguém, se não há justiça, se não há juízo, se não há autoridade, se não há lei, não julgueis para não ser julgados, então fecha o judiciário, termina os cursos de direito, fecha tudo, né? Põe esse pessoal para capinar cafezal. Não, né? Melhor ter, né? E vida que segue. Não, é óbvio que não. Então, veja, eu preciso entender cada texto no seu contexto. O que Jesus incentiva os seus discípulos dentro da moralidade bíblica, inclusive guardando o sexto mandamento, é não a violência. Você não pode ser um instrumento da violência. Mesmo se você é vítima de violência, o que se espera de você é uma reação de amor para com o seu inimigo. Inclusive dando comida se ele tiver fome, bebida se ele tiver sede. Então, agora, isso não isenta o seu direito pela justiça. Inclusive, se você bem se lembra, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a questão de não vingar, de demonstrar amor pelo seu inimigo, no final do capítulo 12 de Romanos, e na sequência, capítulo 13, onde ele exalta justamente a autoridade que Deus instituiu como magistrado para fazer o bem e para aplicar, inclusive, pena de morte sobre aqueles que agem de maneira errada. Ele vem trazer espada para aqueles que agem de maneira errada. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá os louvor delas. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 13? Agora, em que contexto ele fala isso? No finalzinho do 12 ele diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, não paguei mal por mal, mas pagai o mal com o bem. Então, o princípio para guardar o sexto mandamento é que no que tange a postura do crente, é sempre uma postura pacificadora. É sempre uma postura de gentileza, de não gerar violência, de não gerar uma situação que pode culminar numa prática de violência.
né? E isso, irmãos, confronta duramente a postura que todos nós temos. E ainda mais dentro de um contexto de uma geração, que eu chamo de geração do direito distorcido, né? Porque todo mundo só tem direito, todo mundo está doido para brigar pelos seus direitos. E briga, inclusive, ao ponto de gerar situações de violência. E dentro do padrão bíblico, nós temos que ser agentes pacificadores e aguardar a justiça dentro do magistrado que o próprio Deus instituiu. Pastor, mas os caras são todos corruptos, pastor. Então ore pelas autoridades que o Senhor constituiu, para que tenhamos vida de paz. Mas é o que Paulo, inclusive, ensina dentro de um contexto do imperador romano que perseguia os cristãos. Paulo não diz assim, se o imperador nos perseguir, então pode quebrar o pau. Não. Ele diz, olha, você vai continuar obedecendo e glorificando a Deus do mesmo jeito, sabendo que toda autoridade é instituída por Deus como ministro de Deus para o nosso próprio bem. Mas quando o cara é ímpio, o cara é isso, ele está fazendo coisa injusta. Está tudo debaixo da soberania de Deus. Como cristão, a gente fica pensando nisso, meu Deus, se eu fosse cristão, se fosse dos aliados, tivesse a oportunidade, ia matar Hitler, acabava logo com a... Essa sede por vingança ou por justiça é que a palavra de Deus manda a gente amenizar. A ira do homem não produz a justiça de Deus, vai dizer Tiago. Fala um pouquinho mais alto, Marta. Sim, o nosso senso de justiça é depravado. Então a gente precisa confiar, inclusive, na ação de Deus, mesmo quando as situações injustas acontecem sobre nós. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, vamos correr atrás do nosso direito, porém, não fazer justiça com a própria mão. O que é vedado aos crentes é isso. A violência, a aplicação da justiça com as próprias mãos. Mas o sistema judiciário nosso é corrupto, eu não confio, então eu vou lá, vou dar um fim nesse trem. Não, meu amigo, como cristão, não cabe isso a você. Se você o fizer, você vai estar quebrando o 6º mandamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Estou sendo claro aqui? Está caminhando bem? Tá. Então, qual que é a grande dificuldade do princípio moral do 6º mandamento para nós? Domínio próprio. Mansidão. Moderação. Mesmo quando somos injustiçados. Não somos sangue de barata, é verdade, né? Quando acontece alguma coisa injusta, a indignação nossa tende a querer resolver o problema com as próprias mãos. Não é assim? Mas qual que deve ser a postura? Não. Usemos os mecanismos possíveis, os caminhos legais, mas sempre buscando a paz. Pastor, difícil demais o negócio. Não estou falando que é fácil. Nenhum princípio moral bíblico é fácil, né, pastor? Nenhum princípio moral bíblico é fácil. Mas o que tange a nós, cristãos, é não abrir mão do nosso direito, mas não exigir nem vingança e nem fazer justiça com a própria mão. Tudo bem? Alguma pergunta? O professor Roberto, eu não sei se eu respondi também as suas questões. Aí qualquer coisa o senhor coloca aqui, por favor. Sei que o irmão está acompanhando aí pela internet, coloca aqui no chat aqui e a gente vai trabalhando junto. Então vamos lá, irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Então o que eu devo evitar, segundo o padrão da visão bíblica relacionado
ao princípio moral do não assassinarás, né, ou não matarás. Segundo os teólogos aí que redigiram o nosso catecismo, ele diz, os pecados proibidos, nós não vamos ver todos, né, mas os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem. Bem simples. O que o 6º mandamento nos proíbe? Tirar a sua própria vida ou a de outrem. E aí, um dos pontos que nós colocamos lá no início do nosso estudo sobre esse tema era falar sobre a questão do suicídio. Segundo a interpretação bíblica, tirar a sua própria vida ou de outra é o pecado proibido no 6º mandamento. Então, eu posso pensar em suicídio? Não. Agora, algo importante a ser dito é que o suicídio não é o pecado imperdoável. A Bíblia diz que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é falar que a obra que é de Deus você colocar na conta de Satanás. Foi o contexto que aconteceu com Jesus. Jesus expulsava os demônios e as pessoas falavam assim, ele faz isso no poder de Beelzebu. O contexto era esse. Então, esse pecado, segundo o próprio Cristo, é imperdoável. Agora, todos os outros pecados conduzem à morte. É assim que a Bíblia nos apresenta. O suicídio é mais um pecado. Se a gente for olhar para a pergunta 135, existem situações que nós causamos por falta de moderação, equilíbrio e domínio próprio, que gera violência e risco de morte, que poderiam ser analisados em última instância como suicídio. Uma briga, uma situação que você gerou, que virou lá uma luta e alguém vem e tira a sua vida. Pô, meu amigo, esperava que você fosse um padrão de moderação, de equilíbrio, de gentileza, evitando violência. Você foi entrar numa situação dessa? Você chamou alguém para a briga? Você riscou a faca no chão, cara? Lá no Nordeste tem disso? Riscou a faca no chão, pronto, aí acabou, meu. Você tirou a faca da bainha, só tem um jeito agora. Ou você enfia no bucho do outro, ou ele enfia no seu bucho. Então, qual que é o padrão? Não tire a faca da bainha. Porque a partir do momento que você chamou alguém para briga, você tem que estar disposto a ir até o fim. E do padrão bíblico cristão, você não tem que fazer isso. Aí se você faz isso, teve uma briga, você morre, em última análise, o cara criou a situação para a sua própria morte. É quebra do 6º mandamento do mesmo jeito. A Bíblia, então, condena a prática do suicídio? Sim, condena. Mas isso significa que a pessoa perde a salvação? Se ela foi salva? Não. Não fala isso não. Nossa. Ai. E a cada dia, infelizmente, nós estamos mais sujeitos a viver histórias desse tipo. Infelizmente. Principalmente porque o ensino bíblico também tem sido um ensino que acaba trazendo mais frustração para o coração do crente do que tudo, né? Porque quando a igreja promete aquilo que Deus não prometeu, a pessoa se frustra. E essa doença de alma é um trem terrível. Agora, dentro do princípio do 6º mandamento, irmãos, então, tirar a própria vida é a quebra do 6º mandamento, é um pecado. Agora, nós não podemos
carimbar aqueles que fizeram esse tipo de atitude como sendo preteridos, ou como sendo não salvos, ou o que é pior, né, dentro da teologia reformada, perdeu a salvação. Não, se ele foi salvo, não perdeu a salvação. Porque qualquer pecado me conduz à morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Agora, um cristão que está em comunhão com Deus, cheio do Espírito, ele mantém o seu padrão, obviamente, de domínio, de moderação. E lógico que mesmo que venha a tentação, ele preserva a sua postura de fidelidade a Deus e, consequentemente, não faz uma loucura dessa. Tudo bem? Mas então, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? O tirar a nossa vida ou a de ontem. Exceto. Por isso que eu pus lá em negrito lá. Exceto. No caso de justiça pública, que nós já estudamos, vamos imaginar que no nosso estado estabeleça a lei que o assassinato, ou dependendo o delito hediondo, é passível de pena de morte. Então, o Estado estabelecendo isso passa a ser uma prática justa, com amparo bíblico, inclusive. Então, alguém assassinou o outro, ótimo, então ele vai ser condenado, julgado, condenado, e segundo o padrão bíblico, a pena de morte. Então, o aplicar dessa justiça, né, dessa justiça pública, da pena de morte, caso o Estado referende ela, não tem problema nenhum. Você tem, inclusive, um amparo legal e bíblico para isso. Nós vimos já no outro estudo vários textos apontando para isso, e você tem o próprio caso da crucificação de Jesus, né? No seu interrogatório, Pilatos chega para Jesus e fala assim: você não sabe que eu tenho poder para te mandar matar ou te liberar? O que Jesus fala para Pilatos? Verdade, você tem isso aí, mas essa autoridade não é sua, não. Quem te deu essa autoridade foi meu Pai. Essa autoridade vem do alto. Então a Bíblia diz que Deus institui a autoridade, todos os magistrados, que pode servir inclusive de espada sobre aquele que pratica o mal. Então a pena de morte tem um amparo dentro de uma legalização judicial dentro de um Estado. Então, se o Estado, porventura, autorizar esse tipo de prática, de aplicação de pena, o realizar dessa pena sobre aqueles que foram julgados e condenados, biblicamente falando, sem problema nenhum. Então, quando você vai lá para os estados dos Estados Unidos, que tem pena de morte, quando você vai lá para a Indonésia, que tráfico de drogas é passível de pena de morte, né? Aí vai lá a espertona brasileira, né, fazer tráfico internacional de drogas justamente para um país que sabe que é com pena de morte. Entendeu? Porque ela quer, coitadinha, né? Ela quer subir na vida. Aí é presa. Aí, Bolsonaro, me ajuda. Não vai ajudar, meu negão. Vai morrer. Vai receber a aplicação da justiça pública da Indonésia. Sem choro nem vela. Aplica-se, pronto, acabou. Agora, no estado que não tem isso, então também não tem choro nem vela. O cara entrou na sua casa, matou 15, e de alguns anos você vai encontrar ele na rua aí de novo, porque a legislação vai permitir. O cara teve bons antecedentes, na Páscoa ele foi liberado para dar uma saidinha na Páscoa, entendeu? Você vai encontrar com ele na fila lá do supermercado para comprar ovo de Páscoa. Olha que maravilha. Né? Aí é questão da legislação. Mas dentro do amparo legal bíblico, o sexto mandamento não proíbe a aplicação da pena de justiça pública. Tudo bem até aqui? Então, biblicamente falando, a Bíblia ela impede a aplicação da pena de morte? Não impede. Vamos lá, Cleiton.
caso da guerra da Ucrânia, pessoal que está acompanhando aí. Fala um pouquinho só mais alto. Uhum. Ó, a situação do Cleiton ética é a seguinte, em relação ao soldado russo, que entende que a guerra é injusta. Né? Porque a palavra de Deus nos ensina que uma guerra justa, que é uma guerra em defesa da propriedade privada e da soberania, tarará. Então, no lado ucraniano, vamos dizer assim, que estão sendo a vítima desse sentido. O que eu falei foi que a Ucrânia, mesmo antes dessa guerra, eles mesmos tinham briga entre eles lá, interna, então não é o vilão contra o mocinho, tá? Dos dois lados tem erro. Mas a guerra da Rússia é injusta, porque está invadindo a soberania nacional, tarará. Aí a pergunta do Cleiton é, e o soldado russo que não concorda com isso? Qual que é a postura que ele tem que fazer? Extremamente difícil, irmãos. Mesmo porque ele vai ter que levar a bordoada como aquele que não obedece ordem. Ele vai ser preso, ele vai receber as consequências do Estado injusto a quem ele serve. Ok? Agora, a Rússia não é um Estado injusto hoje. Ela não era um país bonzinho até ontem, e hoje, vamos fazer um pouquinho de mal, porque nós somos mal também. Não. A história russa já demonstra a inclinação de toda aquela situação. Então, essas guerras injustas, essa é a segunda, né? Foi a Crimeia primeira, agora e tal, e vai ter outras, você pode ter certeza disso, pode demorar algum tempo, mas vai ter mais. Já era um indício da inclinação do governo russo. Dentro dessa situação, o cara não tinha nem que se alistar. Agora, não, mas o cara que foi alistamento obrigatório, ele estava lá e sujou a guerra. Ele vai ter que procurar meios para não apoiar esse tipo de guerra. Pede para trabalhar na parte administrativa, ou vai ser cozinheiro, dá um jeito. Mas não entre nessa briga, que essa briga é injusta. Até dar um jeito dele sair fora. Porque é um tipo de guerra que ele está do lado errado. É um tipo de guerra que ele está, infelizmente, do lado errado. Agora, voltando para o lado da Ucrânia, meu amigo, o que se espera lá é que todo crente fique para defender. Nem se for de estilingue. Já que não tem arma, então nem se for de pederneira. Né? Como chama lá? Funda, nem seja de funda. Mas é difícil. Não temos assim uma resposta fácil para esse conflito ético. Uhum. Aí você vai ter que pagar o preço, é aquilo que eu te falei, você vai ter que colher a consequência. Como desertor, você vai ser preso, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tudo bem. Mas aí entra uma situação da sua consciência. Né? Mas nunca é fácil. Todo conflito ético-moral sempre tem a sua dificuldade. O que mais? Além do caso de justiça pública, a exceção aí é guerra legítima ou defesa necessária. Então tem mais, né? Nós vamos parar aqui hoje, mas pela perspectiva bíblica, nós já pegamos textos que comprovam essas três exceções aí. No caso da aplicação da justiça pública, pena de morte. No caso da guerra legítima ou da defesa necessária, que é o caso dos ucranianos, por exemplo, é exceção ao sexto mandamento. Aqueles que estão envolvidos
legitimamente nessa situação, não quebram o sexto mandamento se assim cumprir com o seu dever. Né? Dentro de um Estado que mantenha ou que permita a aplicação da pena de morte, os juízes, os agentes penitenciários, ou o cara que lá vai apertar o botão lá, faz da melhor maneira, aperta o botão do jeito mais bonito que você possa fazer. Glorifica a Deus no apertar o seu botão, porque não tem problema nenhum. Né? Se é uma guerra legítima, né? E guerras legítimas, não só no caso de defesa, mas às vezes você vai entrar. Muita gente fala, né, por exemplo, dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos têm que se meter? Vai lá no Afeganistão, vai lá no, não sei na onde, no Iraque, vai lá não sei na onde. São guerras legítimas, irmãos, porque dependendo da situação que se está tratando, se você não for lá matar a cobra lá no ninho, daqui uns dias ela está dentro da sua casa. Então, se é uma situação, mesmo que pontual, mas que tenha potencialidade de gerar um problema futuro da sua própria soberania e da defesa daquilo que é justo, então é uma guerra legítima, mesmo que que não seja uma situação de defesa. Mas a Bíblia, inclusive, aponta como algo sendo legítimo, algo sendo possível e que não tem nada a ver com a quebra do sexto mandamento. Tudo bem? Semana que vem a gente vai continuar ainda tratando dos pecados proibidos, e aí vamos pegar os textos, né? Aqui, ó, tem várias. Eu fui dividindo aí a gente vai pegar alguns desses textos para ir referendando ponto a ponto daquilo que os teólogos do catecismo, por que eles redigiram dessa forma. E aí vamos pensar em algumas situações específicas do dia a dia, né, que possam que tem relação com o sexto mandamento. E aí vamos, se der tempo, aí a gente entra já na questão do aborto. O que a Bíblia apresenta, e se há alguma situação dentro da alternativa do absolutismo hierárquico, do hierarquismo, se há em alguma situação a possibilidade de aceitação da prática do aborto. Né? E aí a gente vai estudar um pouco sobre isso. Tudo bem?